Você já parou para se perguntar por que gigantes do petróleo como Chevron, ExxonMobil e até traders globais estão em pé de guerra por algo que parecia quase esquecido no mapa geopolítico? A resposta tem menos a ver com combustível e muito mais a ver com poder, dinheiro e controle global. E o que isso pode significar para a sua vida, seu bolso e até a economia aqui no Brasil. Hoje a gente vai destrinchar isso do começo ao fim. E te aviso desde já, o que parece simplesmente um recurso natural, na verdade é uma peça de xadrez que move impérios inteiros. Imagine a seguinte cena: um país com as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, mais do que a Arábia Saudita, parado, subutilizado e no centro de uma disputa entre potências econômicas que querem dominar o futuro da energia no planeta. Isso é a Venezuela, com seus impressionantes mais de 300 bilhões de barris de petróleo nas entranhas do solo. E isso por si só já é suficiente para que todo mundo queira uma parte desse pote de ouro energético. Mas vamos entender melhor. O petróleo venezuelano não é qualquer barril. Ele é pesado e denso, diferente do petróleo leve que muitas refinarias preferem. Isso significa que ele precisa de tecnologias específicas para ser processado. E isso, hoje, é exatamente o que grandes empresas e países disputam de forma intensa. A partir dos anos 70, quando a Venezuela nacionalizou seu setor petrolífero e criou a gigante estatal PDVSA, o país passou a controlar sozinho sua riqueza de petróleo, tornando-se um dos maiores jogadores na diplomacia energética mundial. Durante décadas, companhias estrangeiras trabalharam ao lado da estatal, empresas americanas, europeias e até chinesas. Mas então veio a política, e com ela uma série de decisões que mudaram completamente o jogo. Nos anos 2000, com a chegada de Hugo Chávez ao poder, a PDVSA foi reestruturada, assumindo um papel muito mais político do que econômico. Licenças foram renegociadas, participações foram forçadas a favor do Estado e várias empresas tiveram que sair ou aceitar condições que reduziam seus lucros e aumentavam os riscos. Isso não só afastou gigantes como ExxonMobil e ConocoPhillips, como também gerou longas disputas legais bilionárias. Esse tipo de disputa, aliás, é exatamente uma das razões pelas quais grandes empresas ainda olham para a Venezuela com tanto interesse. São bilhões em investimentos, tecnologia e expertise que já passaram por lá e que ainda podem render lucro no futuro. Mas por que essas empresas ainda insistem? A resposta tem várias camadas. Primeiro, recurso inexplorado. Dinheiro potencial. Um único bilhão de barris de petróleo pode valer dezenas de bilhões de dólares no mercado global. E quando você tem 300 bilhões de barris, como a Venezuela tem, você não está apenas falando de riqueza. Você está falando de influir no preço global do petróleo, na economia de países inteiros e até nas políticas energéticas de grandes potências. Segundo, geopolítica e poder estratégico. Na manhã de 3 de janeiro de 2026, uma operação militar dos Estados Unidos resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, um movimento que, segundo analistas, tem tanto um lado político quanto um lado econômico. Alguns especialistas apontam que essa ação não era apenas sobre segurança ou política interna, mas sim sobre retomar influência sobre um dos recursos energéticos mais estratégicos do planeta. Com isso, empresas como Chevron, Vitol e Trafigura já estão entrando em negociações para exportar petróleo venezuelano sob contratos que foram facilitados justamente pelo novo posicionamento político do EUA. Mas não é só isso. Terceiro ponto, infraestrutura e know-how. A Venezuela, apesar de sua enorme riqueza em reservas, não consegue produzir tanto quanto poderia. A produção, que já chegou a 3 milhões de barris por dia, caiu para algo em torno de 1 a 1,2 milhões por dia. Isso aconteceu devido a décadas de má gestão, falta de investimento e infraestrutura deteriorada. Isso significa que há trilhões de dólares de petróleo lá, mas ninguém consegue extrair tudo sozinho sem tecnologia, conhecimento e capital. E é aqui que entram as grandes empresas. Empresas como Chevron já estão presentes há décadas e detêm parte da capacidade de produção, mesmo que hoje limitada. Elas entendem a complexidade do petróleo pesado venezuelano e sabem exatamente como operá-lo com lucro, se tiverem liberdade e segurança jurídica. Outras companhias, como ExxonMobil e ConocoPhillips, apesar de terem saído no passado devido a conflitos regulatórios e políticas nacionalistas, ainda veem o país como um mercado potencial para reinvestir, desde que haja garantias legais e políticas mais estáveis. E então temos os traders globais como Vitol e Trafigura.
que querem não apenas extrair, mas controlar a logística, o transporte e a negociação desses barris de petróleo no mercado internacional. O que é altamente lucrativo, especialmente quando combinado com contratos favoráveis com Estados Unidos e Europa. Agora, vamos falar de outra camada dessa disputa: economia global e preço do petróleo. Se as grandes empresas conseguissem, de fato, aumentar a produção venezuelana para níveis próximos ao que era antes de 2000, isso poderia influenciar o equilíbrio de oferta e demanda no mercado mundial. Com mais oferta nas mãos de empresas acostumadas a exportar para o mercado americano e europeu, o preço global do barril poderia cair, beneficiando consumidores, mas também desafiando economias dependentes de petróleo como a do Brasil, Nigéria ou Rússia. A Venezuela, por sua vez, depende quase integralmente do petróleo para suas receitas. Cerca de 95% de suas exportações são de recursos energéticos. Isso significa que qualquer mudança radical no acesso às reservas ou na maneira como o petróleo é comercializado pode impactar diretamente toda a economia venezuelana e a forma como o país se relaciona com o mundo. Esse jogo também tem um outro lado, o financeiro. Grandes bancos como o JP Morgan Chase estão observando com atenção a possibilidade de abrir linhas de investimento em projetos de óleo na Venezuela, o que mostra que esse movimento de disputa não é apenas petrolífero, mas financeiro e estratégico em escala global. Isso quer dizer que não são apenas petroleiras que querem estar lá. São bancos, fundos de investimento e instituições financeiras que já calculam como podem lucrar com a reconstrução da economia venezuelana, caso as sanções se tornem mais brandas e a produção volte a níveis mais altos. Então vamos juntar tudo: reservas gigantescas, o maior estoque de petróleo do planeta, valioso por si só, tecnologia e capital. Apenas grandes empresas têm capacidade de extrair, refinar e distribuir esse petróleo eficientemente. Geopolítica e poder. Controle de energia significa influência, especialmente em tempos de instabilidade. Mercado financeiro global. Bancos e instituições enxergam oportunidade de lucro em investimentos e exportações. E o mais surpreendente, mesmo com tantos obstáculos, as grandes empresas ainda veem valor em lutar por esse petróleo. E isso não é por acaso. Eles sabem que dominar esse recurso pode significar dominar preços, rotas comerciais e até a economia de países inteiros. Agora você pode estar pensando, mas e o Brasil nisso tudo? O Brasil é um grande consumidor de energia, tem sua própria produção de petróleo e está ligado às cadeias energéticas globais. O que acontece na Venezuela pode impactar preço de combustíveis, investimentos e até a política econômica dos países vizinhos. Se a produção venezuelana aumentar e for direcionada para mercados americanos ou europeus, a competição pode tirar espaço de outras nações produtoras. Isso afeta a cadeia logística, preços e até decisões governamentais sobre energia alternativa, algo que você, consumidor, sente diretamente no bolso. E aqui está o ponto que ninguém costuma explicar de forma tão clara. Não é simplesmente quem controla o petróleo, é quem controla a narrativa, os contratos e as rotas de exportação. Empresas que conseguem ligar isso aos olhos do mercado financeiro ganham não só dinheiro direto, mas poder de influência, contratos com governos, capacidade de determinar preços e até políticas favoráveis em seus países de origem. E essa é a verdadeira razão pela qual grandes empresas não estão apenas olhando para a Venezuela com interesse, elas estão lutando por isso. Mas antes de eu continuar, quero saber: você acha que países deveriam ter o direito de explorar e vender seus próprios recursos sem interferência externa? Comente aqui embaixo, porque essa resposta diz muito sobre a forma como você entende economia global. E agora, quase na metade do vídeo, se você está entendendo tudo isso e quer conteúdo desses de forma simples, direta e sem rodeios, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente explica finanças, economia e o impacto real disso no seu bolso. Porque no final das contas, essa disputa pelo petróleo venezuelano não é apenas um jogo de grandes empresas, é um jogo que pode mudar a economia global, seu custo de combustível e até seus investimentos. Vamos para o clímax dessa história. Você já viu como o petróleo pode ser a chave de guerra entre países poderosos? Agora, imagine que, de repente, esse país que detém as maiores reservas do mundo está sob um novo controle político. E isso muda as regras do jogo da noite para o dia. Isso abre espaço para grandes corporações entrarem em negociações com governos poderosos, trazendo bilhões em investimentos, reformas em refinarias, concessões e acordos que podem moldar o futuro do mercado energético mundial. Mas como toda grande oportunidade, existe um risco gigantesco. A infraestrutura venezuelana está deteriorada
deteriorada e precisa de trilhões em investimentos para voltar ao que era antes. Sanções econômicas ainda existem e podem limitar ou atrasar contratos e exportações. A instabilidade política continua, o que pode espantar investidores. Ou seja, se do lado de fora pode parecer fácil ganhar dinheiro com petróleo, por dentro é um jogo de xadrez que envolve capital financeiro, poder político, lobby internacional e estratégia a longo prazo. E é exatamente por isso que grandes empresas não simplesmente querem o petróleo venezuelano. Elas querem controlar parte da infraestrutura, do fluxo, dos contratos e deste mercado global que move trilhões de dólares por ano. E agora, antes de encerrar, nos comentários, me diga: você acha que essa disputa vai aumentar ou diminuir o preço internacional do petróleo? Por quê? Deixa a sua opinião. A discussão é poderosa e pode mudar a forma como você vê a economia global. Se gostou deste vídeo, curte, se inscreve no canal Crocodilo Financeiro, ativa o sino para não perder nenhum conteúdo impactante como este. Nos vemos no próximo vídeo.